Nós que agradecemos imensamente por esse painel, Desafios para a Constituição e Novas Tecnologias. E dando continuidade, seguimos para mais um painel. A doutora Marion Bar será a mediadora. Contamos com a participação dos doutores Adriano Soares da Costa e Augusto Botelho. O tema é Fake News e Inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, eu vou passar a palavra para a doutora Marion Bar. Muito bom dia a todos e todas que estão aqui conosco, tanto no presencial quanto no virtual. Temos um grande número de pessoas no virtual também. Esse é o segundo painel dessa conferência, e nessa conferência a gente pretendeu ouvir as vozes da advocacia, assim mesmo no plural, e por isso, para falar de temas que são bastante polêmicos, né? Inquérito no Supremo Tribunal Federal e também fake news, a gente optou por trazer vozes plurais, e temos aqui a honra de receber dois grandes nomes, Dr. Augusto Botelho, Dr. Adriano Soares da Costa. Peço, por favor, uma salva de palmas aos dois, obrigada, que disponibilizaram um tempo de uma agenda apertadíssima, então muitíssimo obrigada aos dois palestrantes. E aqui a gente vai fazer num formato de uma espécie de debate, e por isso abriremos a palavra primeiro para um palestrante por 15 minutos, na sequência para o outro palestrante por mais 15 minutos, depois mais 15 e mais 15. Então, cada um fará uso da palavra por 30 minutos ao todo, mas dividido em dois tempos. Iniciaremos, então, por favor, com o Dr. Augusto Botelho, que nos deu a honra da presença. O Dr. Augusto é advogado criminalista e é o nosso atual secretário nacional de Justiça. Muito obrigada, Dr. Augusto, pela presença. A palavra é sua. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer enorme voltar ao Paraná na conferência da OAB. Estive aqui nesta mesma conferência alguns anos atrás, em outro momento do Brasil, em outro momento da minha vida, mas sempre é um prazer voltar para falar com colegas. Bem disse a Marion, minha amiga há tantos anos, a quem eu agradeço o convite, a sugestão do tema, e na sua pessoa cumprimento todos os colegas da seccional aqui do Paraná, da Ordem dos Advogados do Brasil, dando parabéns pela realização desse evento tão representativo e histórico. Eu tive a oportunidade de passear aqui nos stands. Tem um apelo histórico muito importante no momento pelo qual o Brasil atravessa. Então, a OAB Paraná está mais uma vez aí de parabéns pela realização e pelo formato desse evento. E bem disse a Marion na minha apresentação, eu sou advogado, gente. Eu estou secretário nacional de Justiça, mas a minha essência, a minha história, a minha formação é dentro da advocacia criminal. Então, eu estou secretário nacional de Justiça hoje, mas jamais deixarei de ser um advogado criminalista, um advogado que defende intransigentemente direitos e garantias fundamentais, o Estado Democrático de Direito. É evidente que quando você assume um cargo público, eu vinha conversando no caminho sobre a diferença, né, entre a diferença da iniciativa privada e trabalhar num órgão público. Há uma série de diferenças, né? Eu voltei a ter chefe para começar, que é uma coisa impressionante. Depois de 20 anos voltar a ter chefe é dureza, viu? Nossa, 2 chefes, o presidente e o ministro, uma falta de um chefe. Mas você tem que corresponder às linhas e à estratégia do governo federal. Você tem que virar essa chave. Mas essa virada de chave, ela não pode se dar abrindo mão jamais de princípios que você tem. Então, volto aqui. Estou secretário, mas continuo e continuarei sempre sendo um advogado. O tema de hoje, que é um tema muito popularmente discutido, mas ao mesmo tempo
de forma bastante empobrecida e superficial, é um dos mais desafiadores para mim da atualidade. Primeiro porque ele precisa ser discutido dentro de um contexto que há necessário que se faça um recorte histórico, social, sociológico, sob o risco da gente cair numa discussão vazia, que é, a bem da verdade, o que acontece quando se discute fake news hoje em dia. Primeiro a gente precisa entender que a gente jamais estaria tendo esse tipo de conversa há 8 anos atrás? 10 anos atrás, com certeza não. Por que não? Porque o uso absolutamente massivo dessas tecnologias que propiciam a divulgação e a propagação de notícias sabidamente falsas são extremamente recentes. Eu vejo aqui uma plateia jovem, bastante jovem. Mas, gente, eu quando estava na faculdade não existia celular, o que para alguns aqui é uma coisa completamente inconcebível, não existir o negócio celular. Essa coisa que a gente não vive sem. Eu vou contar uma coisa para vocês. No meu apartamento, eu mudei de apartamento, né? Em São Paulo, isso, né? Agora eu estou em Brasília. Na minha época de criminalista raiz mesmo, eu mandei fazer, juro para vocês, no box do meu banheiro tinha um espaço para o meu celular ficar lá dentro, porque eu dormia com o celular embaixo do travesseiro, porque criminalista, vocês sabem, tem que trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ou seja, a gente vê o aparelho celular e todas as novas tecnologias, todas as plataformas de rede social, aplicativos de mensageria. Você consegue imaginar a sua vida sem WhatsApp? Gente, mas até outro dia atrás não existia esse negócio. Tá? Então não dá para discutir fake news se a gente não entender o profundo, radical impacto deste tipo de tecnologia nas nossas vidas. Hoje, nós não conseguimos conceber a nossa existência sem um celular e sem um WhatsApp, mas do ponto de vista histórico, porque 10 anos na história é nada, nada. Do ponto de vista histórico, há 5 minutos atrás, isso aqui não existia. Não tinha grupo de WhatsApp com a sua família, não tinha Instagram, não tinha Tinder, não tinha Grindr, não tinha nada, gente, tá? Nada, era tudo no gogó. No gogó. Esse é o primeiro ponto. Não dá para falar de fake news sem entender isso. O segundo ponto é, a partir disso, não dá para falar de fake news sem entender o impacto econômico desta realidade do uso massivo de novas tecnologias. E como é que a gente entende esse impacto? Pegando as 10 maiores empresas do mundo. Se a gente fosse olhar isso há 10 anos atrás, elas estariam dentro de um campo semelhante, seriam petroleiras, seriam bancos. Hoje você tem entre as 10 maiores empresas do mundo, pelo menos 10 maiores empresas do mundo, você tem pelo menos 4 que são empresas de tecnologia, Microsoft, Google, Meta. Não dá para começar a discutir fake news, e vocês já vão começar a entender por quê, sem este pequeno, mas nada pequeno detalhe. Big Techs, empresas e plataformas de comunicação hoje integram o rol das 10 maiores empresas do mundo. Terceiro ponto, um contexto político global, e aí vamos parar de achar que é coisa só do Brasil. A gente tem um complexo, às vezes, de achar que os problemas que nós temos, e são vários, eles são circunscritos apenas ao Brasil. Não, não é um problema brasileiro. A polarização burra política, porque polarização política, vamos lá, gente, ninguém é obrigado a discutir política com flores na mão e fazendo versos para o seu oponente. Não gosto de você, batatinha quando nasce. Não, não é assim. Você pode discutir política brigando. Deve até. Porque política é algo que mexe com a emoção. A polarização que nós acompanhamos, a realidade brasileira é essa que eu não preciso nem discutir. Passamos 4 anos de uma polarização burra. E onde é que ela é burra? Polarização burra é aquela que não vem com proposta, né? Você discute, você é contra o candidato A ou o candidato B, simplesmente porque você é contra o candidato A ou o candidato B. Você não propõe nada, ou você não faz nenhuma crítica construtiva. Este tipo de polarização política, que é uma realidade do mundo todo, você teve em vários países da Europa, você tem nos Estados Unidos, realidades extremamente semelhantes à brasileira. Então vamos parar de achar que isso é um problema do Brasil. Não é. Lula e Bolsonaro não existem só no Brasil. Existem Lulas e Bolsonaros em discussão entre eleitores de Lula e Bolsonaro em vários cantos do mundo.
exatamente igual, que se utilizam de notícias sabidamente falsas, um script completamente conhecido. Tá? Então, assim, não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial. Esse é o terceiro ponto. E aí a gente já começa a entrar, juntando esses 3 primeiros pontos, em algo muito delicado. O impacto deste cenário na democracia. Propriamente na democracia. E aonde as fake news começam a impactar, e eu vou usar o termo fake news, ou posso falar notícia sabidamente falsa, porque vamos lá, ponto número 1, fake news não é aquela besteira que seu tio, que tem dedo mole no WhatsApp, que manda qualquer coisa que ele recebe, seu tio não está propagando fake news, seu tio só é preguiçoso. Fazia muito tempo que eu não brigava no Twitter. Hoje de manhã, se vocês entrarem no meu Twitter, eu dei uma lapada no Deltan, porque ele veio falar de uma Deltan, nosso várias coisas. Ele comentou uma decisão judicial, claramente sem ler a decisão judicial, que é um clássico, né? Comenta a decisão judicial sem ler a decisão judicial. Então, aquele seu tio que não lê a notícia e passa um monte de notícia para todos os grupos de WhatsApp que ele tem, o tio não é o propagador de fake news, o tio só é um preguiçoso. Então, vamos usar, assim, fake news como aquele que produz dolosamente uma notícia que ele sabe que é falsa, ele faz isso com um propósito. Então vamos começar a diferenciar essa banalização da discussão de fake news, achando que qualquer desavisado que passa uma coisa para frente, ele está cometendo fake news. Não, fake news, a notícia é sabidamente falsa, e quem produz é aquele que sabidamente faz isso. E assim, uma tonelada, milhares de pessoas no mundo inteiro especializadas em produção de conteúdo sabidamente falso com vários fins, seja fins eleitorais, que certamente a gente vai conversar aqui, seja com outros fins comerciais, criminosos propriamente ditos. Vamos diferenciar o bobão do WhatsApp do produtor, criador e disseminador de fake news. Mas qual é o impacto disso direto na democracia? E aí o tio com o dedo mole do WhatsApp, aí ele tem culpa no cartório. A democracia ela começa a ficar, de certa forma, abalada quando você cria na sociedade um debate público inexistente a partir de uma notícia falsa. A notícia falsa por si só, ela pode produzir um resultado muito ruim ou ela pode passar desapercebida. Ela começa a produzir, e uma das características deste resultado muito ruim que uma notícia sabidamente falsa pode produzir, ela produz um debate inexistente. A sociedade começa a discutir, o parlamento começa a discutir, o judiciário começa a discutir, redes sociais começam a discutir, a imprensa começa a discutir um tema que sequer deveria existir, porque ele não é propriamente uma realidade. Então você, a partir de um conteúdo e de uma narrativa falsa, você cria um debate falso. Gente, faz sentido discutir se vacina vai alterar o seu DNA, RNA ou escambau? É evidente que não, porque cientificamente isso é tão comprovado que é ridículo, mas criou-se no nosso país, a partir de notícias sabidamente falsas, um debate público se uma vacina altera ou não um DNA, um RNA, coisa que o valha. Enquanto os cientistas liam aquilo, choravam e ao mesmo tempo riam, porque não sei se é para chorar ou se é para rir. É um debate que jamais deveria existir. O impacto de notícias sabidamente falsas na democracia é esse, ele cria uma discussão na sociedade de um tema que jamais deveria ser um debate, posto que inexistente. Discutimos a viabilidade da volta do voto impresso diante de uma suposta fraude a um código-fonte de uma urna. Pode-se produzir textos, debates, em programas de televisão, em rádios, aonde for, sobre essa matéria. Aqueles que propriamente entendem da matéria, sabem da impossibilidade técnica de você estar discutindo essa matéria. Mas ela virou uma discussão. Falando de democracia e fazendo uma construção histórica, aí sim brasileira, do quanto este tipo de discussão impacta a democracia, nós temos um maior resultado direto, prático,
lamentável, criminoso e perigoso de impacto de notícias sabidamente falsas de fake news na nossa democracia. 8 de janeiro. Augusto está me dizendo que fake news produziram uma tentativa de golpe. É evidente que isoladamente não. Mas parte significativa daqueles que insurgiram contra o Estado, daqueles que tentaram, sim, em 8 de janeiro, depor um governo democraticamente eleito, tentaram dar um golpe de Estado no dia de janeiro, está dentro do contexto histórico, cronológico, que eu venho fazendo desde o começo da minha fala, que já vai terminar daqui a pouquinho. Quantos senhores e senhoras na porta de quartéis divulgaram notícias falsas através de aplicativos de mensageria dessas big techs que estão entre os 10 grupos economicamente mais rentáveis do mundo, e sim conseguiram, de certa forma, aglutinar as centenas de pessoas que tentaram dar um golpe de Estado no dia de janeiro. Porque, gente, qual é a premissa lógica de uma rede social? Do que uma rede social se alimenta? E quando eu falo do que ela se alimenta, eu falo de lucro. Ela lucra dos coraçõezinhos? Ela lucra do discurso fofo? Ou ela lucra da briga? Se eu chegar, sair aqui e postar assim no meu Twitter, acabo de sair da conferência estadual da OAB, local onde encontrei grandes amigos, distribuí abraços e participei de um grande encontro com jovens e jovens advogadas. Foi tudo uma maravilha. Vejo vocês ano que vem. Eu vou ter 4 curtidas, 3 reposts e alguém falando que eu estou no governo porque eu ganhei um carguinho para mamata, que esse é um clássico, né? As pessoas fazendo... tá no governo, perdeu a eleição e ganhou uma mamata. Sempre eu posso falar de a receita de um bolo que vem algum chato e fala que eu estou no governo, mamata do Lula. Vai ser esse o resultado da minha publicação. Se ao mesmo tempo eu publicar, assim, acabei de sair da conferência do Paraná, local que eu adoro, tirando o Sérgio Moro, o Deltan, criar qualquer polêmica que seja, eu vou ter 700 curtidas, não sei quantos respostas. A lógica algorítmica das redes sociais, ela é completamente trazida dentro de uma lógica de conflito. E aí, eu vou poder falar um pouco mais sobre isso nos meus 15 minutos finais dessa fala, daí porque existe sim uma necessidade de regulamentação e de moderação muito mais transparente do que é feito de todas as plataformas de rede social e todos os aplicativos de mensageria. Não existe, é falsa a polêmica, e depois eu vou ter o maior prazer em discutir mais sobre isso, é falsa a polêmica de entender que regulamentar significa cercear a liberdade de expressão. Não é, são duas coisas completamente diferentes. Liberdade de expressão não é um direito absoluto, ela tem limites. E qual é o limite da liberdade de expressão? E aqui eu encerro, que já está piscando o meu tempo. Qual é o limite da liberdade de expressão? A lei. A lei é o limite da liberdade de expressão. Não precisamos fazer mestrado e doutorado em qualquer matéria para entender que a liberdade de expressão tem um limite e a lei impõe esse limite. A regra é bastante clara entre o que eu posso fazer, livremente me expressar, criticar, me manifestar, me reunir, sair às ruas para pedir a deposição, eleição de quem quer que seja, que defender o candidato A, ou o candidato B, ou o candidato C. A lei me permite, a Constituição garante este direito. Ao mesmo tempo, a lei diz que ao me manifestar, eu não posso agredir, eu não posso ameaçar, eu não posso injuriar, caluniar. O limite da liberdade de expressão está aí. Portanto, não existe. É uma falsa simetria que se faz entre regulamentação e liberdade de expressão, porque é plenamente possível se garantir, e deve ser sempre garantida, a liberdade de expressão, e ainda assim, com meios legais, como o projeto de lei em tramitação hoje das fake news, regulamentar e moderar
porque necessário é conteúdo produzido em redes sociais. Obrigado, gente. Muitíssimo obrigada, doutor Augusto Botelho, pela sua primeira fala. Ainda teremos outra. É uma crueldade, né, pedir para conversar sobre um tema tão polêmico, fake news, que a gente podia passar aqui o dia todo discutindo a respeito e ainda pedir para o palestrante falar em 15 minutos, mas é o tempo que nos cabe agora. Eu passo a palavra para o nosso outro palestrante, doutor Adriano, que é advogado, é parecerista, é autor do livro Instituições de Direito Eleitoral, para ter a sua primeira fala dentro do tempo de 15 minutos, não sem antes agradecer uma vez mais a gentileza de ter aceitado o convite. Muito obrigada, a palavra é sua. Bom dia a todos, um prazer muito grande estar aqui em Curitiba, mais uma vez. Marinho está com diletos amigos, o Luiz Fernando Pereira, Guilherme Gonçalves. Mas é uma alegria estar aqui, nós com os advogados, com a advogadas, a advocacia paranaense, discutindo esse tema tão relevante hoje em dia, sobre fake news. E o bom da fala do Augusto Botelho, que honra e discute bem esse tema e com uma visão bem clara, é justamente o fato de nós termos tantas diferenças de pensamento. Eu acho que foi essa maldade, os que nos colocaram aqui para debater concepções diferentes, e eu acho que isso enriquece o debate. Eu acho que é o grande problema, é a gente iniciar. Heidegger falava sobre, tem um livrinho, ele pergunta o que é a coisa. A gente primeiro precisa discutir sobre o que nós debatemos. E sob o rótulo fake news, se coloca uma infinidade de coisas. Aliás, nada é mais fake do que o rótulo fake news. Eu queria começar, inclusive, fazendo uma menção importante da fala sobre a questão da liberdade de expressão e de regulamentação, com que eu concordo absolutamente. A liberdade de expressão e regulamentação, elas devem conviver e já convivem no direito brasileiro, por exemplo, no direito penal. Há limites sobre como eu posso me manifestar, sobre diante do outro como eu devo falar. Se eu agrido a honra, eu pratico um ilícito penal. Isso já está desde 1940, não há novidade quanto a isso. A discussão, quando se fala em regulamentação e sobre liberdade de expressão, começa pelo que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é o Estado quem nos dá a vocês. Liberdade de expressão é algo que é íncito a nós, como seres individuados, com pensamento próprio, com a capacidade de refletir sobre si próprio, sobre a vida e sobre o mundo, de formar suas ideias, de, num debate público e partilhado, construir socialmente um mundo que não tem dono. Normalmente o dono é o Estado que quer regulamentar, dizendo como você pode pensar, até onde você pode pensar, o que você pode dizer. Esse é que é o grande problema, não é a regulamentação. É, na verdade, quando você começa a tratar o indivíduo, o cidadão, como súdito, devendo ajoelhar-se diante do Estado e perguntar previamente sobre o que eu posso falar. O que é a verdade? Vejam vocês, antes de se falar sobre mídia social e sobre rede social, basta vocês olharem, terem o cuidado de analisar o que se falava sobre jornalismo, a teoria do jornalismo, na França, Estados Unidos, e vocês verão que curioso. A teoria do jornalismo abriu mão do conceito de verdade, de neutralidade, para que o jornalismo passasse a ser, inclusive, não só não neutro, como diz em França, Gaultier, cidadão, construindo a realidade, formando mentes, formando ideias. E o monopólio do pensar passa pelo filtro do jornalismo. Jornalismo que tem no Brasil, por exemplo, como tem em outros países, um monopólio de famílias. É muito interessante, eu vejo a esquerda brasileira defendendo, por exemplo, regulamentação, quando atribuíam à Rede Globo a vitória de Collor sobre Lula na manipulação do debate e das notícias. Não tinha celular na época. Não tinha celular quando Leonel Brizola
foi impedido de se defender, por exemplo, de questões sobre fraude em urnas que ele acusava, e que está até hoje no Estatuto do PDT essa discussão, não foi retirada. E a esquerda brasileira comemorou quando ele ganhou um direito de resposta para restabelecer aquilo segundo o qual Brizola entendia ser a verdade, porque a sacar da sua honra no único jornal assistido por 90% dos brasileiros, portanto, aquele que ditava a verdade a ser dito, o Jornal Nacional. A discussão sobre rede social no Brasil e no mundo é a quebra do monopólio da verdade que se quer dizer e impor, e normalmente quem quer dizer e impor é o poder. É tirar, é abstrair de você, do tio idiota, que mete o botão divulgando o sentir dele, mas espero que não tenham só idiotas para lerem e fazer a joeira. Numa democracia pública e partilhada, a liberdade de expressão significa, antes de tudo, o respeito ao indivíduo. Sabem, Praça da Paz, faz 30 anos, o evento na China em que o Estado passou o tanque por cima de manifestantes que queriam liberdade, trucidou pessoas. Mais de 2.000 mortos ali, na praça, estudantes que gritavam pela liberdade. Pergunte na China quem se lembra sobre isso. Toda uma geração esquecida na era do celular, na era do smartphone, por quê? Pela regulamentação estatal. É a regulamentação estatal dizendo o que é verdade e o que é falsidade. Vamos falar não sobre o Brasil para evitar Bolsonaro, Lula. Não, senhores. O que está em jogo aqui é a sua liberdade. É saber se o Estado vai tutelar você como cretino, como infante, como alguém que não sabe pensar por si próprio. É disso que se trata. Está aqui Pereira, está aqui Guilherme, eleitoralistas de escola. Lembrem da ficha limpa, o que se dizia que ia acontecer. Lembrem do artigo 41A, captação de sufrágio. Era o Estado querendo, em nome da corrupção, tutelar a política. E o que nós tivemos? A crítica aqui, a República de Curitiba, a Moro, a Dallagnol, que são filhos da ficha limpa, que são filhos do 41A, são filhos da regulamentação estatal sobre a política, que criminalizou a política. A bem do eleitor, tratado como idiota, como incapaz de pensar por si próprio. Aliás, qual é a moda agora? Desordem informacional. Não, olha, o eleitor precisa ser tutelado, tolinho que ele é. Ele é incapaz de verificar numa publicidade que diz que o governo Lula era corrupto, se ele, pessoalmente ou não, seria. Apagando tudo o que foi discutido em uma só assentada. Em nome da desordem informacional, o eleitor pode não ter como refletir, ele é idiota. E para que serve a campanha eleitoral? Para estabelecer o contraditório. Para que aquele pintou o clima possa ser discutido, distorcido ou não. E caberá ao judiciário, num certo limite, sem querer ser o editor da vida, sem querer ser o árbitro da disputa, sem querer publicamente dizer, olha, nós ajudamos um candidato a vencer. Sem ter este risco, a gente entender que cabe ao eleitor, cabe ao cidadão, cabe a você, jovem, a você, advogado, a você, advogada, pensar pelos seus próprios critérios, sem ter um Estado tutor em nome da regulamentação que diga o que você pode ou não pode dizer. É disso que se trata. Para que nós possamos, inclusive, ter esse debate, eu não ter medo de ter o camburão ali na frente e eu estar no inquérito das fake news ou das milícias digitais. É disso que se trata. Eu não ter medo de poder falar o que eu penso, de trazer o debate público. Afinal, é isso que é a liberdade de expressão. Vou dar-lhes um exemplo bem claro. Desafio a vocês. Peguem todos os livros sobre fake news. Todos eles.
e vocês terão uma surpresa. Eu não direi todos, porque talvez tenham alguns que tenham já modificado, se foram atentos às notícias. Mas 90% deles começarão assim. A discussão sobre fake news começou no Brexit, na eleição de Trump. Essa é uma fake news, porque o resultado daquelas duas eleições não correspondeu a que o monopólio da mídia desejava. Fake news. Fake news, Trump beneficiado pela Rússia. Quem fez o comitê, o dossiê Steele? Se alguém souber, pesquise os democratas, Hillary Clinton, com participação do FBI. Vocês veem isso na mídia? Pesquisem. Por que a mídia não diz? Porque ela seleciona o que você deve pensar. Quem domina a narrativa, domina o conceito de verdade. Não é à toa que George Orwell, em 1984, com o Grande Irmão, falava sobre a distopia do crime de pensamento, que é hoje o que se quer fazer. Olha, o senhor praticou o crime de fake news. Eleição americana, Biden acusar o filho dele, depois de uma maconha, estava doidão, deixou o computador dele para consertar, com informações sobre diversos negócios da família, com China, Ucrânia, o que vocês imaginarem. O New York Post, jornal tradicional americano, publica conteúdo. Facebook, Twitter na época, Instagram, todos esses conglomerados não só não publicaram a matéria, como cancelaram as contas do The New York Post. Hoje o que se sabe, vem editores do New York Times, Washington Post, pedirem desculpa porque os fatos e as matérias eram verdadeiros e as investigações estão em andamento. Por que as investigações estão em andamento? Por causa das mídias sociais, que continuaram batendo o assunto e não permitiram que houve o encobertamento pelo FBI. Procurem ler sobre isso. Ah, mas a nossa mídia não publica. A nossa mídia tradicional é o padrão de vocês de verdade? Sabe qual é a diferença que incomoda aos que querem tanto regulamentar as redes sociais? Não é a questão da verdade ou da mentira. De resto, curiosamente, os grandes pensadores da esquerda, antimetafísicos que são, discordam que exista a verdade como conceito fundamental filosófico. Estranho isso, não? Não se trata aqui de verdade ou de mentira. Se trata de controle informacional, controle do discurso, controle social. Antigamente a esquerda era a dona do asfalto, perdeu. Perdeu por quê? Não foi só porque os sindicatos perderam os impostos, que hoje querem voltar, mas foi porque, sobretudo, as redes sociais deram voz a quem não tinha. A relação, há um livro que nada tem de jurídico, do Walter Longo, indico a vocês, da Idade Média à Idade Mídia. A Idade Média não é o medievo, a Idade Média é da mediana. Antigamente as propagandas, a comunicação era feita one-to-one. Olha, você é consumidor, era o one-to-all, aliás. Você é consumidor, eu tiro uma mediana e jogo. Hoje não. Hoje, o smartphone, os algoritmos permitem saber que você olhou o roteiro de uma viagem e vão lhe mandar muitas propagandas. Dizem assim, parece que o WhatsApp me ouviu. Ouviu. E você vai receber. Por quê? Porque o algoritmo é que lhe induz. Você procura a sua bolha, você procura os seus iguais. É assim que a vida funciona. Veja como é difícil, você chega
eu sentar numa mesa de bar, conversar com o Guilherme, que eu adoro, a gente vai tomar muito vinho, mas quando começar a conversar sobre política, a gente vai pensar tão diferente, mas nós nos amamos, nos respeitamos e conversamos até uma certa medida, a partir do qual nós vamos entender que ali não vai haver avanço, porque nós pensamos muito diferentes. E criamos, portanto, uma zona carinhosa de limite discursivo. Na vida é assim, a gente se aproxima para conversar das nossas bolhas, dos que pensam como nós. E nós saímos dessas bolhas, dos nossos vizinhos, dos amigos de bar, pré-smartphone, para debates públicos. Qual é o problema hoje? É a fake news? Não. É que o debate público é cada vez mais público, não tem dono. E o que incomoda os grandes conglomerados de comunicação é que você tem voz. Você é produtor de notícia. Você é produtor de conteúdo. E se você for muito bom no que você diz, você vai ser mais ouvido do que aquela economista que disse que a economia despiora. Essa é a fake news. A gente começa a rotular as coisas como desejamos, a filtrar a realidade e a tratar o eleitor, o cidadão, como cretino, como súdito, que não pode pensar. Essa era a lógica, para encerrar. Essa era a lógica da legislação eleitoral, da captação de sufrágio, caçando a rodo quem fosse acusado de ter feito uma promessa. Vamos limpar a política. Pergunto a vocês, limpou? Ou fez com que muitos que vencessem fossem caçados por causa de uma testemunha? A ficha limpa limpou a política brasileira? Ou permitiu ainda mais abusos que terminou gerando a tal da Lava Jato, como, por exemplo, os efeitos da condenação em segunda instância terem efeitos jurídicos com a relativização da presunção de inocência? E agora, regulamentação de mídia? Para quê? Para quem tem o poder constranger quem não o tem. Para as conversas de empresários em WhatsApp virarem uma noticiazinha num portal e gerar a polícia do pensamento na casa do cidadão. E depois de ele ter suas contas bloqueadas, depois de ele ser humilhado com a polícia em sua porta, dizerem assim: não foi nada. Sequer devido processo legal houve. É esse o Brasil democrático que nos oferecem? Senhores e senhoras, tenhamos medo de tanta democracia. Obrigado. Muito obrigada, doutor Adriano Soares da Costa. Vou devolver, então, a palavra pelos próximos 15 minutos, como havíamos combinado de início, ao doutor Augusto Botelho. Por gentileza, a palavra é sua. Bom, eu acho que um bom começo de discussão errada, ela pode se dar nesse tema específico, por isso que eu fiz a observação logo nos meus minutos iniciais de fala, o quanto muitas vezes superficial é o debate sobre fake news. A dificuldade até, concordo, doutora Adriana, de conceituação técnica mesmo, né, do que são fake news. É muito fácil, acho que cada um. Os livros realmente pecam em conseguir tecnicamente exemplificar. O que, de certa forma, até é justificável diante da absoluta novidade da temática, né? É algo que aqui não tem, apesar de não estamos falando de fake news, não há verdades absolutas, não há pontos de vista completamente imutáveis. É um tema extremamente ainda em desenvolvimento, que o legislativo, que o judiciário, a sociedade como um todo, ainda tem muito a aprender. As próprias plataformas de redes sociais, de mensageria instantânea,
que são direto ou indiretamente as maiores responsáveis pela divulgação de quaisquer notícias hoje, ainda tem um caminho longuíssimo a percorrer. Nós, no Ministério da Justiça, mantemos contatos, eu ouso dizer, quase semanais com as grandes plataformas. São mais de eu, pelo menos, que não tenho sob a minha secretaria nenhuma ingerência direta no tema, já devo ter recebido os executivos da Meta e de outras empresas de redes sociais e de mensageria mais de 10 vezes. Nós temos uma área do Ministério da Justiça, que hoje é comandada pela advogada Estela Aranha, que cuida exclusivamente de direitos digitais. Ela deve se reunir semanalmente com essas empresas. Até com Elon Musk, o Ministério da Justiça já se reuniu, sendo que foi de surpresa, ele entrou na reunião de surpresa, foi um pouco constrangedor. De qualquer forma, é um tema ainda muito candente, mas que a gente corre um risco grave, até porque isso vem acontecendo com frequência nos últimos anos, de discuti-lo de forma superficial. E você sabe um bom começo de discutir ele de forma superficial? Trazer ideologia dentro do tema. Então, quando a gente começa a ouvir muita esquerda e direita na discussão sobre fake news, você está correndo uma grande chance de discutir isso só no entorno, sem atacar efetivamente o núcleo. Este não é um debate entre direita e esquerda, porque direita e esquerda praticam, sim, o uso de notícias sabidamente falsas, principalmente com fins eleitorais. Isso não é uma prerrogativa da direita ou da esquerda fazer uso de fake news. Não é um tema ideológico. E ao a gente colocar a ideologia dentro desse tema, a gente começa a discutir ele com superficialidade. Pouco importa se a notícia veio da direita ou da esquerda, tanto faz. Se ela produz um resultado negativo na sociedade e na democracia, está errada. E precisa, sim, de forma de regulamentar. Eu não estou querendo, doutor Adriano, regulamentar a verdade. Você acha que o Estado tem condição de regulamentar a verdade? Jamais. Eu estou querendo regulamentar as empresas que hoje constam no rol das 10 maiores empresas economicamente ativas do mundo, que precisam de regras, porque elas mesmas estão perdidas nessas regras. Pergunta para o Facebook, para o Meta, quais são as suas formas de moderação de conteúdo, como você faz a sua moderação de conteúdo, ele não te responde. E o PL das fake news, e que eu vou agora, nesses 10 minutos que me restam, ler um pouco mais, até que a gente discuta sobre o concreto. Não vamos cair na narrativa fácil, apelativa, de falar esquerda, grande mídia, vamos controlar o pensamento. Não é sobre isso. Ninguém está querendo controlar o pensamento de ninguém. Eu não estou preocupado com as grandes corporações de mídia. Eu estou preocupado com redes sociais e com plataformas que não cuidam do conteúdo ilícito que terceiros colocam nas suas plataformas e que nossos filhos, nossos avós, o seu tio, leem e acreditam aquilo como verdade. Eu não estou preocupado se a empresa A de comunicação é uma empresa que defende o governo e tem um editorial X, ou a empresa B de comunicação. Essas, a história inteira já vem, de certa forma, regulamentando. A própria lei já regulamenta muito bem. Eu estou preocupado com as novas tecnologias, com aquilo que hoje nos impacta no dia a dia. Então vamos começar a falar do PL, das fake news, que tem esse nome, e o que propriamente ele faz, para a gente estar discutindo sobre algo concreto, não sobre a direita e a esquerda, não sobre grandes mídias e a mídia independente. Isso, para mim, é discutir o entorno, é cair no risco de um discurso e de uma discussão extremamente superficial. O que o PL... Vamos começar pelo começo. A quem o projeto de lei das fake news se dirige? Ao jornalzinho da esquina? À discussão da mesa de bar? Não. A provedores que, quando constituídos de forma em pessoa jurídica... Isso aqui é texto da lei, tá, gente? Não estou... Provedores que, quando de forma constituída em pessoa jurídica, ofertem serviço ao público brasileiro e exerçam atividade de forma organizada e cujo número médio de usuários mensais no país seja superior a 10 milhões. Então, para começar, precisa ser uma empresa cujos seus membros, obviamente é uma rede,
de usuários mensais, seja superior a 10 milhões de pessoas. Nisso está incluído redes sociais, ferramentas de busca e mensageria instantânea. Tudo aquilo que a gente usa 70 vezes por dia, quando não 70 vezes por hora, a depender do grau de vício. O meu, por exemplo, é alto. O que essas empresas, vamos lá, eu não estou falando do pensamento de ninguém. Eu não estou tentando regulamentar o que você pensa ou em quem você vota. Eu estou regulamentando empresas, pessoas jurídicas que têm pelo menos 10 milhões de usuários. E o que essas pessoas são obrigadas a fazer? Vamos lá. Obrigações. Os provedores devem identificar, analisar e avaliar diligentemente os riscos sistêmicos. Estou falando de risco sistêmico. Eu não estou falando do tiozinho que posta uma besteira no Facebook. Risco sistêmico. Decorrente da concepção ou do funcionamento de seus serviços. No mínimo, esses provedores deverão avaliar a difusão de conteúdo ilícito. Eu não estou falando de pensamento, de voto, de ideologia, de grande mídia. Ilícito. A lei diz o que é ilícito. Por isso que o debate da liberdade de expressão e regulamentação precisa ser dito. Ilícito, a lei já diz o que é ilícito, não sou eu, não é o governante, não é o Estado, é a lei. Não é o Estado tentando impor limite a ninguém, é o que a lei já disse. Se a partir do momento que eu digo aqui, a difusão de conteúdo ilícito, agora vamos discutir o que é a lei penal, então, vamos rediscutir o Código 40, beleza, quer discutir, vamos discutir, quer rediscutir crime contra a honra, vamos rediscutir, mas é a lei que existe. Então não é o Estado, é a lei já existente que está aqui sendo respeitada, ou pelo menos que tem que ser respeitada por quem a desrespeita. A garantia, aqui já vem a parte de garantia, para ter certeza que ninguém vai fazer coisa errada. A garantia e a promoção do direito à liberdade de expressão, de informação e de imprensa, e ao pluralismo dos meios de comunicação social. Os efeitos da discriminação ilegal ou abusiva em decorrência do uso de dados pessoais sensíveis. Essas são, só para relembrar, são as obrigações que o PL diz que as plataformas têm que ter, tá? Medidas específicas para proteger os direitos das crianças e do adolescente, incluindo adoção e aprimoramento dos sistemas de verificação de idade, desenvolvimento e promoção de ferramentas de controle parental. Só que para quem tem filhos sabe a importância disso. Na linha das obrigações das plataformas, veja bem, gente, não estou regulamentando pensamento, voto, ideologia, com quem você quer casar, o que você quer fazer, absolutamente nada. Das obrigações do dever de cuidado, os provedores deverão atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas, de novo, aqui não é o Estado regulamentando você, práticas ilícitas no âmbito de seus serviços, envidando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais gerados por terceiros, e olha aqui o grau de especificidade do PL, que possam configurar, número 1, crimes contra o Estado Democrático de Direito, lei tal. Atos de terrorismo, lei tal. Crimes de induzimento, instigação, auxílio a suicídio e automutilação, lei tal. Crimes contra crianças e adolescentes previstos na lei tal. Crimes de racismo. Violência contra a mulher, inclusive os crimes dispostos na lei tal. Infração sanitária por deixar de executar, dificultar ou opor a execução de medidas sanitárias quando sob atuação de emergência de saúde pública. Essa, vocês conseguem imaginar, foi dirigida especificamente para um governante que tivemos no passado. O provedor deverá ainda criar mecanismos que permitam a qualquer usuário as notificar da presença em seus serviços de conteúdo potencialmente ilegal de forma justificada. Então, o usuário que entender que dentro de uma plataforma, é aquele famoso denunciar, as plataformas têm, né? Isso aqui, o PL tenta deixar mais regulado, por dizer assim, esse formato. Aqui a gente começa a entrar numa parte muito importante para os usuários, porque o PL das fake news não regulamenta apenas o que o usuário e o que as plataformas devem fazer, e principalmente regulamentar a forma de trabalho dessas plataformas. Como nós somos um usuário de algo que eu nem preciso dizer gera um lucro imenso, nós temos direito também. E um dos direitos importantíssimos que nós temos
é saber se de alguma forma o que a gente publicou ou que a gente se manifestou foi vetado, sofreu algum tipo de cerceamento de publicação por parte de uma rede social, eu tenho que ter direito de saber por quê, para que justamente a gente evite isso. Ninguém está cerceando o meu pensamento, ninguém está regulamentando o que eu penso. Agora, como é que eu vou ter certeza? Porque isso tem acontecido, né? O Twitter tem recebido muitas críticas acertadas, inclusive, de exclusão de conteúdo sem a justificativa dessa exclusão. O PL deixa muito mais claro para nós, aqui eu estou falando nós como usuários, quais são as formas, deixa muito mais transparente as formas que essas plataformas podem fazer a moderação desses conteúdos. Essa, para mim, é a forma de melhor, a transparência da moderação, é a forma de melhor afastar qualquer crítica a controle de rede social com base em conteúdo ideológico, político, que se possa ter. Essa é, na minha opinião, um dos avanços mais importantes do PL, porque obriga as plataformas a mostrarem para nós, usuários, por que o meu conteúdo não pode ser publicado, por que o conteúdo dele, porque agora, muitas vezes, nós corremos o risco de cair na mão de uma inteligência artificial ou de um algoritmo. Por que a gente vê, muitas vezes, no Instagram ou em outras redes, as pessoas não colocando a palavra, por exemplo, sexo, terrorismo, suicídio? Porque a inteligência, primeiro, que diminui o engajamento, naturalmente vai diminuir o engajamento da conta. E segundo, porque a moderação feita sem controle pode simplesmente pegar isoladamente essas palavras e bloquear. Vamos pegar uma outra coisa? Mamilo. Por que eu posso tirar uma foto sem camiseta e postar no Instagram e essa foto não será vetada? E se uma mulher postar uma foto sem camiseta, a foto dela vai ser bloqueada. Isso é inteligência artificial. Errada. Certo? Então, a forma de moderação precisa ser transparente. E o que fala o PL? Das obrigações relacionadas ao devido processo nas moderações de conteúdo. É necessário que haja regras claras, a fundamentação da retirada do conteúdo ou moderação passa a ser obrigatória, sendo que agora ao usuário há a possibilidade de contestação. Mais ainda, as plataformas têm que apresentar relatórios atualizados para tornar a moderação transparente. E, por último, haverá entidades externas, como ouvidorias, que regulamentarão e supervisionarão o processo e ainda poderão receber reclamações. Mais um ponto extremamente importante, e vai um pouco na linha daquela criação de um debate inexistente que eu falei nos meus 15 minutos iniciais. Tem que se criar mecanismos para se vedar a possibilidade de criação de contas customizadas, os famosos robôs. Houve uma discussão, eu participei longamente da redação desse PL, contribuí muito com o deputado Orlando Silva, que é o relator dele. Houve uma discussão, na época, muito grande, se a gente poderia obrigar a você ter que apresentar RG, CPF, cópia de documento, na hora de fazer uma conta nova numa rede social, justamente na tentativa, mas hoje, do ponto de vista tecnológico, há formas mais eficazes de evitar aí as contas automatizadas, a criação de robôs, que é, sim, principalmente durante o período eleitoral, uma das maiores e mais danosas formas de você criar um debate inexistente com robôs. Indo um pouco mais além, nos meus 17 segundos que faltam, o PL ainda especifica os deveres de transparência que ela tem para nós, usuários, justamente para evitar qualquer alegação de cercear pensamento, de controle à liberdade. Então, vai haver e há um dever de transparência completo dos portais, inclusive com a criação, isso é bastante importante, com a criação de diversos conselhos fora dessas plataformas, como a criação do Sistema Brasileiro de Regulação de Integridade e Transparência de Serviços Digitais, que vai contar com diversos órgãos, como o Conselho de Polícia Digitais, Comitê de Gestão da Internet, CGU, membros do Senado, do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, da Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, uma série de entidades que participaram diretamente destes conselhos externos que acompanharão o trabalho a partir desse PL. Então, gente, finalizando aqui, eu acho que vai ser minha última fala, eu preciso agradecer, né? É isso?
Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao OAB do Paraná mais uma vez pela gentileza, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, pelo tema, doutor Adriano, pelas reflexões. Vou ter mais o prazer de ouvir 15 minutos. Como a gente vai junto para o aeroporto, a gente pode ir discutindo no carro mais 40 minutos, mas aí é só a gente, tá? Só eu e você. Aí vocês não vão ficar sabendo, depois eu publico o resto da discussão. Eu vou gravando no caminho. Sai no Twitter. Eu vou gravando, eu vou fazer um expose, doutora Adriana. Eu vou fazer no Instagram. Mas, gente, de novo, então aqui, super obrigado, Marião. Queria agradecer você pela ideia, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero ter, nesse curto ainda espaço de tempo, elucidar algumas das dúvidas. Mas é isso, no fundo, obrigado. E é isso, um abraço, gente. Muito obrigada, somos nós que agradecemos imensamente, mas vou deixar os agradecimentos para o final e passar de pronto a palavra para os 15 minutos finais das considerações do doutor Adriano, por gentileza. Olha, eu vou ter o maior cuidado pela ética da última palavra, porque é injusto. Num debate eu tenho a última palavra, aí eu saio aqui, não é? E deixo, era uma maldade, deixo alguns sem a chance de colocar o ponto de vista contrário. Então, a ética da última palavra me faz ter assim, muito mais comedimento em algumas eventuais colocações. Vejam, a discussão sobre direita e esquerda, que o Augusto colocou como superficial, ela está na alma das discussões que tem tido aqui, que é sobre liberdade de expressão. Nós começamos aqui a discutir liberdade de expressão, liberdade de pensamento. É nesse momento que o projeto de lei ele surge. E ele surge como resultante do processo eleitoral. Ele surge como resultante de uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que baixou uma resolução em outubro na eleição, disciplinando matéria, regulamentando algo que não existe para ser regulamentado, modificando, inclusive, procedimentos de atuação junto a provedores, de suspensão de conteúdos, de aplicação de multa. Ele surge, por exemplo, quando sem processo eleitoral, por decisão do corregedor geral eleitoral, foram suspensos conteúdos no YouTube e desmonetizados. Curiosamente, influenciadores digitais de direita. Todos foram suspensos, ou muitos deles suspensos e desmonetizados. E só foram remonetizados depois do processo eleitoral. Não havia disposição legal que desse esse poder à corregedoria, não estávamos diante de propaganda eleitoral que tem regulamento próprio, e, no entanto, a Corregedoria Geral Eleitoral decidiu, per saltum, de todas as instâncias do Congresso Nacional e saiu suspendendo. Então, quando nós falamos em regulamentação das redes sociais, é disso que nós estamos falando. Augusto fez uma leitura do PL. Se vocês observarem as discussões centrais hoje, fake news. É essa discussão, por isso que o tema aqui é fake news. Aqui tem uma discussão, discurso de ódio. Discurso de ódio, fake news, peguem a literatura, os senhores verão que tem um viés. O que é discurso de ódio? O que é fake news? Quando nós vamos regulamentar o que nós de antemão sabemos, por exemplo, que há uma discussão sobre o que é desinformação, na essência. Por exemplo, nós tivemos na questão sanitária todas as discussões. Quantas vezes a OMS decidiu políticas sanitárias de modo contraditório durante a pandemia? E quantas vezes, depois da própria pandemia, essas políticas foram e são hoje, por cientistas, ditas equivocadas? Como, por exemplo, o lockdown, onde a Suécia teve um resultado melhor que os demais países. Como, por exemplo, a utilização da máscara, hoje dita que não tinha valor algum. E, no entanto, tratados isso como fake news. E não tratado pelo tiozinho do WhatsApp, mas quando ganhadores de prêmio Nobel se manifestaram sobre isso, foram silenciados nas redes sociais,
por uma cláusula que está aqui no PL. Quando matéria for de saúde pública e os senhores donos da verdade da OMS disciplinarem algo, passa a ser mandatório. E nenhum médico pode discutir. E o médico que discutir vai ser alijado da rede social, sendo de experiência de estudo dele. E o médico, em função disso, não vai poder, inclusive, orientar os seus pacientes por determinados tratamentos, porque vai ser criminalizado. Foi isso que nós vivemos. E a experiência posterior mostrou que muitas das soluções que foram adotadas estavam erradas. E esse debate era legítimo e justo. Quando nós começamos a regulamentar e a criminalizar essas discussões, nós estamos tirando o direito da sociedade, inclusive das classes preparadas da área de pesquisa, de se manifestar. Esse é que é o ponto. E nós, então, deveremos sair, uma palavra tão a gosto atual, como gados, seguindo algo. Eu estava vindo aqui no avião, vindo para cá, para Curitiba, e tinha um jovem que não tinha nenhum tipo de doença, ainda estava usando máscara. Teve gente que entrou na água fazendo natação de máscara. Gente sozinho no carro fechado, de máscara. Ainda hoje. Isso é uma lavagem cerebral. Essa é a verdadeira questão. Porque, de fato, mas é preciso respeitar aqueles que acreditam. É preciso respeitar. Mas quando nós limitamos o campo do discurso público, criminalizando, nós estamos tirando da sociedade um direito básico, elementar, inclusive nas áreas acadêmicas, de pensarem. Curiosamente, boa parte das notícias e daquelas redes sociais e jornais que discutiam sobre, por exemplo, a questão que foi colocada aqui de vacina que muda RNA, que muda DNA, que ela não é propriamente vacina, e, enfim, e as discussões que se seguiram e que foram objeto, vejam só que absurdo, de investigação hoje do Congresso americano, que na Austrália há investigações sobre isso, inclusive com punições sendo estudadas para a utilização de determinado tipo de obrigação de tratamento, que eram, na época, dogmas de fé. O que é que está acontecendo nisso? Quem financiava tudo isso? Os grandes laboratórios. E isso todos nós sabemos. Ah, mas isso é teoria da conspiração. Observe como se limita o debate. Quando a gente começa a discutir com seriedade os temas e ouvindo aqueles que são referência. Quando eu silencio um prêmio Nobel, como aconteceu na Europa, na França, eu estou desacreditando quem faz ciência. Em nome de quê? Da ciência. É a primeira vez, Augusto, e esse é o grande ponto dos nossos debates, que a ciência, a pandemia nos fez ver que a ciência hoje ela é mais dogmática que a religião. O que é que nos difere a religião da ciência? Precisamos voltar a ler Karl Popper. Precisamos voltar a ver que as proposições científicas elas se submetem ao teste de falseabilidade. Mas a nossa ciência aqui é de cima para baixo. Se a OMS disse, é lei. E nós chegamos a ter decisão judicial em que a OMS passou a ser mandatório que ela dissesse para a política sanitária brasileira. Uma subversão, inclusive, da soberania nacional. Então, essas discussões aqui, no fundo, têm a ver com conteúdo, sim, e, na essência, o que se quer ao regulamentar essas estruturas que devem ser regulamentadas em vários aspectos, como a questão de publicidade, que devem ser regulamentadas quanto à questão, inclusive, dos recursos para elas também contribuírem com a infraestrutura digital.
Mas quando nós entramos na discussão de regulamentação de conteúdo, é regulamentação do pensamento, sim. Para além, e outra coisa assim que a gente deve ter muito cuidado. E aí, Augusto, é a única assim, discordância que eu vou abrir nesse ponto, assim, de uma forma muito cuidadosa, para dizer o seguinte: quando a gente diz, olha, não, essa discussão aqui é o que está na lei. É verdade, mas quem faz a lei? Ela caiu do céu? Veio um raio? É o poder. Na China, por certo, foi a lei. É a lei que regulamenta. A Europa passa por um processo, e a nossa fonte de inspiração é a legislação europeia, que está entrando em vigor agora, vai passar por testes severos. O Canadá, por exemplo, que tem uma regulamentação rígida, que nós tentamos copiar na questão, por exemplo, do financiamento da mídia tradicional, naquela questão da publicidade. O que é que acontece no Canadá? Hoje, nenhuma das grandes redes, nenhum do Google, Facebook e demais, permitem a publicação ou impulsionamento de matérias jornalísticas. O tiro saiu pela culatra. Então, no final das contas, a gente precisa, na verdade, ter uma compreensão de que, quando nós discutimos conteúdo, nós não discutimos a partir de um ponto arquimediano, neutro. Nós discutimos a partir de uma visão de mundo, política, de uma sociedade que queremos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. É que o mundo ele é tão ágil que muitas dessas discussões, os senhores verão e senhoras, já vai ficar logo, logo ultrapassada. Porque o contexto de geopolítica internacional que permitia esta visão está se dissolvendo a olhos vistos. Este mundo unipolar, hoje, evaporou. Nós estamos no meio de uma crise geopolítica, de um mundo multipolar, com visões absolutamente diferentes. E o papel da ONU, aquela da Agenda 2030 que o STF disse que vai promover, vai sofrer impactos grandes na transição energética e na discussão da comunicação e do controle social. Dar uma notícia para vocês, se vocês observem Elon Musk, o Twitter, eleição americana. Vou evitar usar a eleição brasileira para sair da questão de polarização. O que foi que aconteceu na eleição americana? Facebook, Twitter, no caso a Meta, porque pega Instagram, WhatsApp, enfim, as grandes plataformas foram orientadas pelo governo americano sobre conteúdos que poderiam e não poderiam ser ditos. Dito pelo próprio Zuckerberg, dito agora pelo Elon Musk, que abriu os arquivos do Twitter. Os arquivos do Twitter, os senhores ouviram com frequência a discussão sobre o que foi que o Twitter fez no verão passado, antes da compra pelo Elon Musk? Não há interesse em discutir esses temas. Por quê? Porque a verdade se filtra. Que verdade? Os fatos são filtrados. Nós somos levados a debater dentro de paradigmas narrativos. Leiam Michel Foucault. Desculpe, Augusto, ícone do pensamento acadêmico da esquerda. Pai de tanto relativismo, não é Nietzsche, não, Foucault. Leiam Foucault. Um livrinho aqui de palestras, é fácil vocês adquirirem, As Verdades das Formas Jurídicas. Procurem esse livro. Foram conferências que Foucault fez antes de falecer, perto da morte dele, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. As Verdades das Formas Jurídicas. E o que diz Foucault? O que ele já dizia lá no Elogio à Loucura, no ensaio sobre a loucura. Que todas essas questões envolvidas jurídicas são questões, antes de tudo, de poder e violência.
Quem define o extrato social, inclusive a loucura, a taxonomia sobre a loucura, é o poder, é o Estado. E foi assim que Foucault esvaziou na academia a própria taxonomia sobre a loucura. E o que antigamente poderiam ser tratadas como loucura, hoje são comportamentos ok. E nós vivemos, portanto, hoje, um critério de absoluta falta de objetividade taxonômica na medicina, na loucura, baseado em quê? Em uma questão conceitual de pensamento. O controle da narrativa é o controle do pensamento. O controle da narrativa é o controle político, na essência. E, sem discutir aqui a regulamentação em si, a provocação que eu faço para encerrar, cumprindo o meu tempo, é o seguinte: a cada um de vocês, advogadas, advogados, vocês desejam ser tutelados na sua forma de pensar? Vocês desejam que o conhecimento, a reflexão que vocês tenham, sejam impedidas porque vocês têm medo de dizer o que pensam? As opções políticas que vocês têm, a opção pessoal que vocês têm sobre qualquer tema da vida? Vocês se sentem na necessidade de serem na vida de vocês tutelados sobre o próprio pensar? Sobre o conteúdo do que nós discutimos público e partilhado? Eu vou responder com a resposta dada pela Suprema Corte Americana. Acho que é uma democracia que, com todas as virtudes e todos os imensos defeitos que possui, pode ainda nos servir de exemplo. A Suprema Corte Americana continua defendendo a neutralidade da internet, que era tão defendida aqui no Brasil no passado, e continua colocando como centro da democracia americana a liberdade de expressão, até mesmo para criticar a própria democracia americana. Se nós não compreendermos que a nossa capacidade de pensar e de construir consensos sem tutela do poder público e do Estado é a essência da democracia, o que nos difere, por exemplo, de Coreia do Norte, China e outros grandes exemplos de nações em que o indivíduo hoje nada mais é do que súdito do Estado. Liberdade de expressão, senhores e senhoras, não vem do Estado, é nossa. O Estado cabe limitar apenas no sentido de permitir que nós possamos ser livres sem atropelar a esfera jurídica individual. E é isso que o Código Penal faz desde 1940. E, muito além disso, é tirar de nós o sermos, vocês e eu, cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Adriano. De fato, é uma dificuldade essa questão que alguém tem que ter o último tempo de fala, né? Num debate isso é sempre benéfico, mas alguém tem que ser o último, porque infelizmente a gente tem que encerrar o debate, e é uma pena porque a gente poderia ficar muito mais tempo discutindo esse tema que é muito polêmico. E eu queria fazer, para também não me alongar muito no tempo, mas um breve relato aqui, que eu e Pereira estávamos muito ansiosos por esse painel, e era um dos mais aguardados pela gente, porque a gente acredita muito nesse formato, de debate, em que a gente pode escutar vozes no plural, como eu disse no início, porque passou talvez do tempo da gente parar de levantar e aplaudir só aqueles com quem a gente concorda. A gente deveria levantar e aplaudir aquele que nos faz repensar, aquele que nos faz questionar as nossas próprias crenças, porque ficar nessa bolha só elogiando, curtindo, amando, replicando, compartilhando aquilo que a gente pensa, faz com que a gente nasça e morra com a mesmíssima opinião, sem se permitir questionar e repensar, e é aí que se cresce. Então, que a gente possa levantar e aplaudir de pé. Obrigada.
levantar e aplaudir de pé aquele que nos põe a pensar, e é isso que a gente gostaria. Eu acho que esse painel cumpriu esse papel. Então, eu agradeço imensamente aos nossos 2 palestrantes, que dentro de uma ética e de uma elegância ímpar, nos fizeram, enfim, nos brindaram com esse debate sobre um tema tão polêmico. Muito obrigada a todos vocês, e encerro o segundo painel.